Olá, pessoal. Mais uma vez, aqui estamos buscando, através deste encontro, compartilhar com vocês algumas reflexões realizadas por nós a respeito do Evangelho de Jesus. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a Deus, aos nossos mentores, aos espíritos que nos acompanham e a vocês no presente momento que aqui estão, para que a gente possa e rogar a eles também, a Deus, nosso Pai, que a gente seja direcionado, o nosso verbo, o nosso intelecto, e o nosso sentimento, para que a gente possa passar da melhor maneira possível tudo aquilo que a gente pôde entender, auferir e transmitir a vocês. Nosso principal objetivo aqui não é ensinar ninguém, não temos essa pretensão, pois a nossa pequenez ainda é bastante grande, mas na verdade a nossa principal objetivo aqui é fazer que ocorra em cada um de vocês o mesmo movimento que nos foi dado conseguir, um movimento de busca, de curiosidade, de reflexão, e que a gente sabe que é um caminho que nos proporciona uma aprendizagem, um entendimento maior das leis divinas e que, por outro lado, nos auxiliam a vencer as nossas dificuldades enquanto espíritos imperfeitos que somos. E partindo de uma parábola, que é a parábola do semeador, uma parábola que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 23, de Marcos, capítulo 4, versículo de 1 a 20, e de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. A parábola do semeador é uma das parábolas mais comentadas no Evangelho. E resolvemos partir dela, então, para essa nossa orientação e busca no Evangelho de Jesus. Primeiro, a gente tece algumas considerações por que os ensinamentos de Jesus, grande parte deles, era transferido para nós, naquela época, por parábola. A parábola, nós sabemos que é uma narrativa curta que encerra um conteúdo moral explícito. E o seu conteúdo é basicamente apresentado por meio de alegorias, que são representações de pensamentos, ideias e qualidades de uma forma figurada. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem,
lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. É muito bom recordar o nosso mestre. Nas explanações, a gente chega até a ficar um pouco emocionado quando a gente volta a essas origens de Jesus, na sua maneira carinhosa e afetuosa, orientando os apóstolos, não é verdade? Bem, antes de entrarmos na parábola propriamente dita, nós vamos fazer uma contextualização do ambiente da época. Para quem Jesus falava naquela época? Quem eram os seus principais ouvintes? Eram pessoas do povo, geralmente eram camponeses, poetas, humildes pescadores, humildes agricultores, que viviam do trabalho árduo, penoso no dia a dia, e estavam ali sempre bastante receptivos para buscar um entendimento maior com relação às coisas de Deus. Eles tinham uma alma extremamente sensível e uma profunda sensibilidade religiosa desenvolvida. Naquela época era muito comum todos os ensinamentos, não havia escrita, então os ensinamentos eram passados muito através de narrativas, de histórias, e o lugar comum de frequência de todo esse pessoal era dentro das sinagogas, ouvindo as histórias e as máximas extraídas, as máximas morais extraídas do Antigo Testamento. E Jesus, então, tinha nesse ambiente a sua comunidade para conversar e para passar os ensinamentos. Quais eram os 3 elementos principais da parábola? O primeiro deles, o semeador. O segundo, os tipos de solo, não necessariamente nessa ordem. E a semente. Quem seria o semeador? Então, a primeira ideia que nos ocorre quando a gente escuta a parábola, quando a gente escuta a narrativa de Jesus, é que o semeador seria a figura dele, né? A gente responde a Jesus, o semeador, que veio nos trazer a palavra de Deus. Mas aí a gente proporciona, direcionamos o nosso primeiro questionamento. Será que é só Jesus? Ele é o único que semeia? Nenhum de nós realiza semeadura? E no livro Evolução em Dois Mundos, existe esse livro, ele nos traz a vida no mundo espiritual, pelo olhar do espírito André Luiz, é uma psicografia de Chico Xavier. E nesse capítulo 1, onde André Luiz nos fala o que é o fluido cósmico, ele fala em cocriação em plano maior.
E nesse texto da cocriação em plano maior, onde ele coloca o fluido cósmico como a base de toda a criação e que o fluido cósmico é manipulado pelos espíritos maiores, por aqueles espíritos puros, perfeitos, e ele coloca nesse texto, que a gente não vai reler aqui, porque vocês têm aí no slide, mas o que diz esse texto? Ele nos leva a entender que os espíritos puros e superiores, eles trabalham com a manipulação do fluido cósmico e criam os sistemas da imensidão. Então, isso é uma semeadura dos espíritos superiores, dos espíritos puros. Mas ele não para aí. Ele, novamente, numa outra parte do texto, ele fala em cocriação em plano menor. Que o que seria essa cocriação em plano menor? Ele fala que, da maneira análoga, nós ainda, espíritos imperfeitos, também utilizamos o mesmo fluido cósmico para uma cocriação em plano menor. Ou seja, de que maneira? Uma maneira bem simples e que nenhum de nós, muitas vezes, não se dá conta de que a gente está semeando quando simplesmente pensa. O pensamento é matéria, o pensamento emite vibração, a vibração é um conjunto de movimento energético, vamos dizer assim, bem a grosso modo, uma explicação ainda bem primária, mas as vibrações são movimentos de onda, e isso é matéria. Assim, nós também semeamos. Aqui nós vamos esclarecer por que a gente colocou no meio da nossa discussão, da nossa reflexão, um vídeo onde a gente vê um monte de jogador em contato com as crianças, porque para mostrar para vocês
que nós temos várias situações na nossa vida pessoal, no nosso ambiente de trabalho, na nossa reunião familiar, no nosso dia a dia na rua, como professores, enfim, em todas as situações a gente tem sempre um potencial de semeadura. Se a gente analisar todos os jogadores aí e o carisma que eles exercem nas crianças e nos admiradores de uma maneira geral, imaginem se eles usassem esse potencial que eles têm para estabelecer, por exemplo, para criar uma campanha antitabagista, anti-alcoolismo, antidependências químicas. Qual não seria o resultado dessa atitude, né? Então, fica aí uma reflexão para cada um de nós, onde e como poderíamos ser semeadores no nosso dia a dia. Assim, a partir disso, a gente conclui que todo espírito semeia. Enfim, todos somos semeadores. É claro que a semeadura é proporcional ao nosso nível evolutivo. Eu não dou além daquilo que eu tenho. Mas a gente teve e tem até hoje como modelo e guia o maior semeador, o semeador por excelência, que foi Jesus. Vamos falar um pouquinho das sementes e principalmente a semente que Jesus semeou. Que semente foi essa? É o Evangelho. O Evangelho, na verdade, são as leis universais e imutáveis que alguns roteiristas, alguns historiadores colocam inclusive Jesus como o transmissor do verbo. Alguns clamam Jesus como o verbo, significando, na verdade, que Jesus veio a nós transmitir a palavra divina. Enfim, ele nos trouxe algo que é imutável, e a gente não tem muito que se preocupar com essa semente. Por quê? Porque essa semente são leis universais, imutáveis e perfeitas, assim como Deus é perfeito. Portanto, a gente precisa, tem a necessidade para a nossa evolução, para o nosso crescimento, abrir o coração para a semeadura do Cristo. Na nossa exposição, a gente colocou aí um quadro do pintor James Holland, e esse pintor tem uma história bastante interessante, porque a primeira vez que ele pôs esse quadro numa exposição, ele foi abordado por um crítico que fez o seguinte questionamento com relação ao quadro. Era um quadro muito bonito, muito bem pintado, mas tinha um defeito. A porta na qual Jesus se reporta com batidas, essa porta não tem maçaneta. E aí o pintor respondeu então para o crítico: essa porta não tem maçaneta porque é uma porta que tem que ser aberta por dentro, ou seja, é a porta do nosso coração, e realmente faz todo um sentido. A gente que tem que abrir a porta do coração para o Evangelho de Cristo, implantando dentro de nós a semeadura de Jesus. Ou seja, a gente não precisa se preocupar muito com a semeadura do Cristo, no sentido de que ela veio para ficar, haja visto que ela está conosco há mais de 2000 anos. Mas nós temos que preocupar, sim, com a nossa semeadura, porque dela depende o nosso futuro.
e cada vez mais parar para pensar, para refletir qual é a semente de cada um de nós, o que estamos plantando, de que maneira estamos plantando e quais são as nossas sementes. Muitas vezes a gente pensa que mudamos este ou aquele comportamento, mas a mudança de comportamento é o primeiro passo, porque muitas vezes a gente muda o comportamento, mas ainda não mudou o pensamento. A gente já mudou a ação, a gente já mudou a atitude, mas é preciso que a gente mude o pensamento e os nossos sentimentos. Na verdade, temos ações, atitudes, pensamentos e sentimentos. São as nossas sementes, mas a gente precisa ter muito cuidado. Muitas vezes é mais fácil mudar a ação, é mais fácil mudar a atitude, mas a gente tem que cuidar, porque muitas vezes a gente está abraçando alguém, mas o nosso pensamento é outro. Temos que pensar e cuidar cada vez mais da nossa semeadura. E no Novo Testamento a gente traz uma recordação de uma parábola que nos mostra o quão importante é essa semeadura, independente do tamanho que tenha a semente. A parábola do grão de mostarda nos mostra que a partir de um grão minúsculo, futuramente esse grão sendo semeado num campo adequado, e ele é uma semente bem pequenininha e acaba dando uma árvore muito grande, onde as aves do céu se aninham nos seus ramos. Então é uma analogia com a nossa semeadura. Muitas vezes a gente se preocupa porque nós achamos que fazemos muito pouco, não assumimos um determinado trabalho porque é pequeno, porque é insignificante, a gente vai ali no centro espírita dedicar apenas algumas horas para um trabalho voluntário. Muitas vezes a gente se cobra achando que isso é pouco, mas é a história da pequena semente. A gente lembra ainda duas outras parábolas de Jesus, que é o óbolo da viúva, onde a viúva, apenas com 3 moedinhas, ela deu muito mais, porque ela deu do seu existencial, daquilo que ela tinha como principal na vida dela, ao passo de que os fariseus deram apenas daquilo que lhes sobrava. E outra parábola que também ilustra um pouco essa situação é a parábola dos trabalhadores da última hora, que numa outra situação oportuna a gente pode trazer com mais detalhes aqui para uma reflexão, mas a parábola também retrata vários trabalhadores. Alguns trabalham 3 horas, outros 6, outros 9, outros 12. E, no entanto, aqueles trabalhadores que chegaram na última hora são remunerados no mesmo tanto que os outros trabalhadores que chegaram desde o início. Então, uma das interpretações aí seria também que, na verdade, eles receberam pela qualidade daquilo que produziram. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar nas nossas ações, nas nossas semeaduras, que não importa a qualidade, mas sim o sentimento de amor, de caridade, de real doação, independente do tempo e da quantidade que doamos, mas daquilo que podemos fazer. Então, se a gente pode nos dedicar a um trabalho de caridade dentro da nossa casa, com mais paciência, com mais tranquilidade, com menos arrogância, ou aquele trabalho que a gente pode realizar no centro espírita, se você não pode ir todos os dias da semana, vá pelo menos um dia, uma vez por mês, mas faça a sua semeadura, nem que ela seja pequenininha, mas o pouco para Deus é muito.
E vamos aos tipos de solo. Antes de falar dos tipos de solo, nós vamos contextualizar a agricultura na Galileia Antiga. Como é que era a agricultura? Hoje em dia, a nossa agricultura, de maneira geral, os agricultores, a partir de um solo embrutecido, eles trabalham esse solo, eles passam arado, eles jogam adubo, deixam a terra muito bem preparada para depois atirar a semente e plantar e posteriormente colher, né? Mas na Galileia, o condicionamento da agricultura era exatamente outro. Antigamente, o terreno não era preparado antes do plantio. Eles plantavam independente do arado passar. O solo, do jeito que estivesse ali, era colocado a semente. Depois ia ser passado o arado e ia ser feito o trabalho no solo. Então, o semeador, a partir dessa colocação de Jesus já usa esse primeiro elemento para nos explicar que o semeador não escolheu o solo. Ou seja, essa colocação na parábola já nos remete à seguinte conclusão, de que a semente atirada em todo o solo reflete uma lei moral que a gente estuda no livro dos Espíritos, um livro trazido por Allan Kardec, que é a lei da igualdade. E na questão 803, Kardec pergunta: perante Deus são iguais todos os homens? E os espíritos respondem que sim, que todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Então aí a gente começa a entender um pouquinho a atitude do semeador, porque a princípio a gente acha até meio estranho, né? Por que o semeador joga em qualquer lugar, de qualquer jeito? E como somos cada um de nós? Nós escolhemos o solo? Como que é a nossa semeadura a partir daquilo que nos propomos a fazer? Será que a gente escolhe? Muitas vezes a gente fica, eu não vou naquele trabalho no centro espírita, porque é muito cansativo. Não, eu não vou trabalhar na questão da sopa, não. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de dar passe no centro. Não, eu não vou lá só para distribuir fichinha. Não, isso não é para mim. Então, que a gente preste atenção que toda semeadura com humildade, com amor, é terreno propício para o nosso crescimento e para vivenciar aquele princípio básico do Evangelho, que é a caridade, a fraternidade e o amor universal. E aí a gente vai analisar cada pedacinho. A primeira fala de Jesus é que as sementes caíram à beira do caminho, onde a terra é batida, é muito dura, a semente não entrou, não ficou escondida na terra e até as aves do céu vieram e comeram as sementes. Bom, o que significa cair à beira do caminho? Na verdade, são aqueles espíritos indiferentes que até ouvem o Evangelho, mas retiram-se, abandonam. Não, isso não é para mim. Os seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, os abandonam. Porque muitas vezes a gente absorver essas sementes do Evangelho e tudo aquilo que vem de orientação para nós, é muito trabalhoso, dá muito trabalho, requer muita paciência, muita perseverança, para que a gente consiga muitas vezes mudar os nossos condicionamentos milenares, não é verdade?
Então, são terrenos que ainda não foram preparados para a semeadura. Isso está no Evangelho dos Humildes, de Eliseu Regonati. São aqueles espíritos ainda bastante refratários ao Evangelho, então não absorvem. São os materialistas de todos os tempos. A situação 2, caiu sobre as pedras, então é aquele solo, metade terra, metade pedra. O que são as pedras? A gente pode entender as pedras como as formações cristalizadas que todos nós ainda carregamos como espíritos imperfeitos que somos, não é verdade? São ainda aqueles interesses superficiais, sem busca de muita profundidade, sem muita convicção. E qual é a remoção? De que maneira a gente pode remover essas pedras interiores dentro de cada um de nós? Buscando o conhecimento das verdades imortais que podem nos levar a uma melhoria moral. E essa melhoria ocorre a partir de uma construção baseada em conhecimento doutrinário, onde a gente começa, através disso, construir uma terra mais propícia e mais funda. E com essa construção, com essa busca de conhecimento, como o que hoje estamos aqui realizando, a gente vai construindo os alicerces que nos fortalecem diante das situações adversas, diante do desânimo que muitas vezes nos acomete, diante dos empecilhos que muitas vezes nos fazem desistir desse crescimento. Aquele que caiu nos espinheiros são aqueles espíritos, muitos de nós, invigilantes, cheios de imperfeições. Os espinhos, na verdade, são as imperfeições e que elas embotam o crescimento espiritual de todos nós. Ou seja, a gente tem que procurar cada vez mais eliminar as nossas imperfeições. E caiu na boa terra, é a semeadura no coração mais amadurecido, mais receptivo ao Evangelho, é aquele coração que está propenso a novos aprendizados, sabe que precisa renunciar às antigas e às aquisições bastante infelizes. Então, é um trabalho a ser realizado, mas esse coração ele tem consciência disso. Então, se torna um solo fértil e onde cada um produz de acordo com o seu grau de adiantamento espiritual. E aí na foto a gente tem uma representação dos vários tipos de semeadura. A gente tem aquele que está só na semente, a gente tem aquele que já deu um passo adiante e a gente tem aquela plantinha que já está mais robusta, mais fortalecida. Assim somos cada um de nós. A semeadura ocorreu para todos nós, mas cada um tem seu tempo, a sua oportunidade e o seu caminhar, como nós já dissemos lá atrás. O nosso produto a partir da semeadura é de acordo com a nossa evolução espiritual. O importante é que a gente caminhe em busca dela. No Fonte Viva, comentando um pouco sobre o Evangelho de Mateus, Emmanuel nos coloca assim, que Jesus não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Então, ele não pediu para ninguém fazer por ele, ele resolveu, através de uma ação, começar a trabalhar. Continuando, Emmanuel, ele fala que transferindo a imagem para o solo do Espírito, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio,
a fim de beneficiar corações alheios. Então, Emmanuel nos coloca nesse texto que para a gente conseguir semear, a gente precisa, acima de tudo, sair de nós próprios, ou seja, a gente precisa eliminar o egoísmo, a vaidade, o personalismo e buscar a convivência e a lapidação no encontro com os nossos semelhantes. Essa parábola, se a gente analisar a questão da didática, Jesus usou nessa parábola 2 verbos de ação. O primeiro deles é o sair. Quando a gente fala em sair, já está implícito o sair de si mesmo, ou seja, é vencer o egoísmo, né? E é um movimento que a gente coloca, que a gente faz de dentro para fora. O segundo verbo é semear, também é uma atitude externa. Está implícita uma ação exterior. E assim a gente finaliza o nosso comentário aqui com uma reflexão do livro Pão Nosso, capítulo 25, de Emmanuel, onde ele nos coloca que se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Ou seja, essa reflexão nos remete à seguinte conclusão, de que existem 2 caminhos para o nosso aprendizado. O primeiro deles é através da razão, onde a gente analisa o Evangelho de Jesus e no nosso caminhar racional a gente vai paulatinamente implantando novas atitudes, novas vivências fraternas, permeada de amor, de humildade, mas uma vez que a gente não absorve interinamente os conceitos trazidos por Jesus há 2000 anos, acontece o que tem acontecido para todos nós ainda como espíritos imperfeitos. Nós somos acometidos de dificuldades, de dores, entre aspas, porque na verdade todas as nossas dificuldades e todas as nossas dores são ferramentas de progresso e de crescimento para todos nós. E lembremos sempre que todas essas oportunidades nos levam ao crescimento espiritual. Que a gente possa aprender a partir das provas atuais e crescer em espírito. E assim a gente encerra esta reflexão, agradecendo a vocês pela oportunidade e que possamos ter contribuído com a busca de cada um de vocês. Obrigada, que Deus nos abençoe a todos e que Jesus ilumine os lares de cada um de vocês. Graças a Deus.